E o bate-papo de hoje, vamos lá. O nosso bate-papo de hoje é sobre não aprender a projetar na faculdade e agora. Esse é o nosso Concreto em Foco, né? Então seja muito bem-vindo a esse novo episódio, agora às 19 horas. Esse é o nosso programa, onde nós vamos aprender sobre projetos estruturais em concreto armado. Por isso, Concreto em Foco. E a gente quer responder algumas perguntas hoje sobre esse assunto, né? Primeiro eu queria começar, boa noite, André, começar a perguntar para vocês, né? Na faculdade, a gente às vezes critica muito a faculdade e não é uma crítica à faculdade, tá? É uma detecção de uma realidade para que a gente venha contribuir para, não diria nem corrigir um problema, mas que a gente venha contribuir para que você possa atingir o seu objetivo. Eu acho que vocês já perceberam que quando entra na graduação, a gente não aprende efetivamente a fazer algo, botar a mão na massa. Talvez um pouco de teoria, muita teoria importante, que é uma base para um bom crescimento na carreira como um todo, mas que na hora de fazer efetivamente, normalmente há uma ausência de informações suficientes. É como se você, quando entra na graduação, até o final dela, quando chega no final, tem o que a gente chama de coxa de retalhos, são vários retalhos que você precisa agora unir aquilo para o seu objetivo profissional, né? A faculdade ensina engenharia, mas não ensina a viver de engenharia, não ensina efetivamente a transformar isso em carreira, né? Em renda, enfim. E aqui a gente está falando especificamente de projeto. Alguém de vocês, responda aqui para mim se você estiver comigo. Você saiu da graduação apto a projetar, a fazer um projeto de estruturas? A faculdade é uma boa base, precisamos sair buscar conhecimento. Perfeito. Mas algum de vocês saiu apto a projetar? Vamos pegar uma coisa assim, vamos projetar um sobrado. Se chegar um projeto arquitetônico, assim que você se formou, ali no final já da graduação, você saiu apto a pegar uma arquitetura e transformar aquilo num projeto de estruturas? A Mari que dera. A Mari fez PUC, né, Mari? Ó, a André fez o Unicamp. Às vezes o pessoal fala que é só faculdade ruim. Não tem nada a ver com isso. Aqui, ó, a Carol também disse que não. Atrasei, mas cheguei. Não, ó. Eu fiz essa pergunta recente no Insta e, pelo menos, todos que responderam para mim disseram que não saíram aptos a juntar todo esse conhecimento e transformar em um projeto. E aí, cara, como que vira, né, Mário? O que vira, André? Chegou, você precisa ser remunerado por um trabalho, você precisa desenvolver, você precisa entregar algo para o seu cliente. E falando de projetos estruturais como um todo, você precisa ser apto a fazer isso, a transformar uma arquitetura em um projeto. O nosso foco é projeto estrutural, por isso que eu estou falando de projeto estrutural. Então, imagina que você, igual eu fiz a live ontem com o Sérgio Carvalho, você tem o sonho de trabalhar com estruturas. Chegou uma arquitetura, bate aquela ideia, né? Aquela pergunta clássica, beleza, e agora? O que eu faço com isso? Para onde eu vou? Para onde eu caminho? Então, essa é a questão principal que a gente quer tentar responder aqui. Primeira coisa, por que os estudantes não aprendem a projetar na faculdade? Por que a gente tem esse gap? O que vocês acham? Eu queria trocar um pouquinho de ideia com vocês hoje. Por que há essa demanda? A Graciela aí com a gente, a Isa, a Jéssica, porque não é função da graduação mesmo, ou porque não há tempo hábil, ou porque não há interesse suficiente da turma toda. A gente sabe que é muito heterogêneo. Boa noite, Salatiel, lá no YouTube também. A gente sabe que a turma é muito heterogênea, então quando se entra no primeiro ano, os objetivos são muito distintos, né? As pessoas, algum quer trabalhar com orçamento, outro com perícia, outro com projeto de estruturas, outro com obra, enfim, e aí acaba dispersando muito a turma. Será que é isso também? Será que é talvez, Danilo Cruz, boa noite, será que talvez é um quadro de professores com não muita prática no dia a dia, há muita teoria, e que é muito importante a teoria, mas ao transformar isso em um projeto de estruturas, uma ineficiência no quadro de professores? Será que é falta de interesse dos alunos? O que é? Ó, o Lisboa está comentando, eu acho que a faculdade deveria focar no ensino de alunos, sair da faculdade preparado para o dia a dia, mas não é o que acontece.
Aqui, calcular elementos isolados, sim. Um projeto completo, não. Porque, pelo menos para mim, eu aprendi a calcular na graduação elementos isolados, lajes, vigas, etc., mas não um conjunto. Engraçado isso, né? Porque você calcula uma viga, tá, mas aí lá te passam que o momento da viga é X, e já dá direto ao momento. Cara, de onde veio esse momento, né? O que veio e de onde? Ah, o Alex aqui com a gente, André. Acho que a faculdade tem mais foco em pesquisa, então, na produção de artigos, e a parte prática acaba ficando mais de lado, pelo menos na minha, eu senti isso. André fez uma baita faculdade que é a Unicamp, talvez seja algum foco de uma faculdade ou outra, importante essa visão. Aqui, ó, muita informação, a faculdade dá uma base, as pessoas buscam aprimorar em determinada disciplina. Opinião de engenheiro de projetos, pode ser que talvez não seja essa a função. Atualização das grades, focar na prática mesmo, é um caminho importante. Alguns professores não trabalham na área, isso acontece muito em faculdades públicas, principalmente, né? Porque até tem uma obrigatoriedade de que os professores seja uma dedicação exclusiva, né? Não estou nem dizendo que isso é bom, isso é ruim, é só uma realidade. E se ele tem que ser dedicação exclusiva, não pode trabalhar no escritório, aí desconecta um pouco da realidade que eu falo assim, não, da realidade teórica, da realidade de mercado, né? Que está acontecendo naquele momento. A Isa comentando, alguns professores, é isso, ensino cálculo, mas não posicionamento, alocação de estrutura. Então, ela está falando de concepção estrutural. Esse tema é a luz no fim do túnel para quem está se formando, Maurício. É essa a ideia mesmo, né? Que seja uma luz no fim do túnel para que é essa pergunta, Rangel. Me formei, quero trabalhar com o projeto estrutural e agora? Ó, o Erisvaldo, acho que as empresas mandam a faculdade a não ensinar por causa da concorrência. Eu acho que não, né? As empresas precisam, tem até aquela velha história. E se eu treinar o meu profissional, tem muita empresa que tem essa dúvida, né? E se eu treinar, se eu investir na formação dele, do meu funcionário, e ele sair, e aí ir para outra empresa? Aí vem o outro e pergunta, tá, e se eu não formar e ele ficar? E se eu não investir e ele ficar na minha empresa, que custa mais caro? A Carol, meu professor era ótimo e trabalha na área, não tinha tempo para ensinar os softwares, projetos. E aí, quer dizer, bom, é uma realidade. Então, a primeira coisa é essa, é a desconexão da teoria com a prática. A teoria, a gente falou muito sobre isso, ela é essencial, é importantíssimo que você entenda com clareza a teoria. Não se despreza a teoria em momento nenhum, tá? Teoria das estruturas, resistência dos materiais, elas são essenciais, como se caminha todos os carregamentos, né? É essencial para que a gente possa projetar. Mas é o que eu comentei ontem, não sei se vocês viram, se a gente tiver um livro de como andar de bicicleta, com teoria imensa e não tiver prática, você nunca vai andar de bicicleta. Então precisa conectar isso com a prática. Tem muita coisa que está na teoria, igual a gente falou bastante no workshop de pilares. Tem muita coisa que está na norma, que a teoria está bem aplicada, está bem explicadinha lá, tal, como tem que ser feito, mas como que eu transformo aquilo tudo que está na norma num projeto? E conexo com a realidade. No meu curso da Unip, a matéria, Diego, no meu curso da Unip, a matéria de programação básica de computador foi feita na lousa. Ué, o semestre inteiro. Imagina... É o curso de programação de computador feito na lousa, complica, né? Grande Wilson aqui com a gente. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, o Salatiel. Acho que a faculdade, o Lucas aqui no YouTube, a faculdade aborda coisa muito genérica. Então, a primeira coisa que eu queria entender nessa introdução não é falar mal das graduações, pelo contrário, tá? É só detectar, porque tem muita gente com medo. Tem muita gente que acabou de formar e fala, cara, a minha faculdade não me preparou, como se fosse um vitimismo, ou e agora? Cara, eu acho que não prepara quase ninguém. É assim mesmo, né? Obrigado, João. É assim que acontece mesmo, né? A faculdade não prepara ninguém para o mercado, ou quase ninguém. E agora, o que eu faço? É isso que a gente quer tentar responder. O senhor está me devendo orçamento? Ó, Diego, vou passar assim, Diego. Na faculdade, o professor fala se você considerar a viga
engastada ou apoiada, e uma das duas vai cair. Mas na prática, um dos exemplos que eles voltam comentando. Quando a gente aprende a calcular viguinhas, eu calculo a viga com um apoio e com outra. Eu digo que a viga está apoiada ou que ela está engastada. Mas e na obra? Quando eu calculo um pórtico, por exemplo, essa viga está realmente engastada? Ela está realmente apoiada? É essa dúvida que a gente quer fazer, que a gente quer responder assim. Bom, a terceira pergunta. Como é possível aprender a projetar se pagamos 5 anos de faculdade para sair sem saber fazer nada de projeto? E agora, né? Poxa, eu achei que a faculdade e a graduação, 5 anos no mínimo, ia resolver a minha vida. A gente percebe que, na verdade, é só o início de uma grande caminhada. Então, é uma realidade. Bom, agora vamos voltar um pouquinho. Eu tenho alguns alunos do meu curso Master, a gente tem alguns cursos, né? Eu vou falar aqui do Master em concreto mais especificamente. Tem algum aluno nosso aqui, se tiver? Eu vou citar, por exemplo, um do que eu estava conversando hoje, o Charley, eu acho que já conheceu. Eu estava conversando com ele hoje, à tarde. Cara, ele tá no último ano ainda, se eu não me engano. Tá? Ele é estudante. E ele ingressou no curso no ano passado e começou a ter essa conexão de prática com a realidade. E percebeu que muitos professores dele, por exemplo, professores da graduação, eles até pegavam um projeto, mas não tinha tempo para fazer. E ele começou a fazer parceria com os próprios professores. Hoje ele mandou, eu não sei se poderia estar falando dele aqui, ó. Eu, alvenaria estrutural, na faculdade tem matéria de aço, mas nem madeira é citado na aula, isso é verdade. Nem sei se eu poderia estar falando. Aquele vídeo de sistema hidrossanitário que você postou hoje, que situação foi essa? Recebi de vários grupos aqui, eu não sei exatamente onde foi que aconteceu, mas só para a gente estudar exemplos do que eu gosto de aprender às vezes. Tirar esse fone que está atrapalhando. Eu gosto de aprender, às vezes, também com o errado, para a gente estudar o errado e fazer o certo, né? E gosto de ensinar o certo também. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Às vezes eu vejo o pessoal criticando, só posta coisa errada. Não, eu acho que a gente tem que aprender coisa errada e posta a coisa certa também, o jeito tem que ser certo. Mas ele, por exemplo, hoje estava uma parceria de uma base, de um reservatório, de uma professora dele que precisava desenvolver esse projeto. É claro, ele é estagiário, não pode se responsabilizar, ele não é o projetista em si, né? Mas ele já pegando projeto de 12, 18 mil reais, uma base dessa, e meio a meio com a professora vai verificar os cálculos, vai indicar as informações importantes, e ele projetando com o curso Master em Concreto Armado. Então, vários exemplos num curso desse, por exemplo, o Master, eu não estou falando só do Master, não é o foco aqui, tá? Estou citando o Master em Concreto Armado porque é o que eu conheço, eu desenvolvi a metodologia. É onde a gente começa a entender, a conectar a essa coxa de retalhos. Porque se você entender o caminho das cargas, fica muito mais fácil você aplicar tudo que aprendeu lá. Você entender que o carregamento dá uma laje. Primeiro começa assim, né? Às vezes na obra a gente constrói de baixo para cima, mas a gente projeta de cima para baixo. Tem que entender esse caminhamento de cargas. E primeiro, entender quais cargas estão solicitando a estrutura. Hoje em dia, hoje também é dia de consultoria. Não, hoje é um bate-papo. Um bate-papo sobre esse assunto, mas vocês podem perguntar o que quiser aqui, tá? A consultoria é sempre a 1h da tarde. Tá? A gente tem feito o Pergunte ao Mestre. Pessoal de Novo Hamburgo aqui, ó. Então, entender que carregamento eu vou ter. E aí, às vezes eu dou aula na pós-graduação em alguns lugares, né? E às vezes eu faço isso, e no Master a gente faz isso também. Beleza. Cheguei na arquitetura. Qual que é o primeiro passo para fazer um projeto? Qual que é o caminho, se fosse um checklist? Primeira coisa, chegou uma arquitetura, você estuda se é um sobrado, por exemplo, a sobreposição e a continuidade daquelas paredes, e aí, pensando nessa continuidade, para não impactar com a arquitetura, aonde eu vou colocar pilares. É a primeira coisa que a gente começa, onde eu vou colocar pilares, onde é possível. E pensando que uma boa concepção não é muitos pilares, é pilares suficientes. O que é suficiente, Angel? Qual que é a distância máxima entre os pilares? O que me pergunta. Não existe distância máxima entre pilares. Não existe. Quanto maior a distância, maior a altura da viga. É simples assim.
Aí que a gente faz uma pergunta de volta para a arquitetura. Qual a viga máxima que eu posso ter? Né? Então, um bom número, normalmente, é a cada 4 metros. Mas não é uma regra, é um parâmetro. Às vezes, as pessoas querem muita regra, põem parâmetros. São princípios para que você possa sair do primeiro ponto. Então, muitas vezes nos cantos, mas não em todos. Não precisa todo lugar que uma parede encontre com a outra, né? Todos os amarrações em T, por exemplo. Mas nos cantos, normalmente, sim. E pensando nessa distância aí de uns 4 metros, 3,5, porque se eu for um vão, por exemplo, de 6 metros, vai dar uma viga de 60 e fica ruim para a arquitetura normalmente, atrapalha no pé direito. Tá? Então tem que pensar nessas questões. Daí, pensou nos pilares, eu vou colocar vigas. Pensando num pórtico. Ah, Rangel, mas é casa-terra, precisa de pórtico? Precisa. Casa-terra também tem que ter estabilidade. Casa-terra também tem que parar em pé, né? Pensou numa boa formação de um pórtico, a gente vai para a nossa laje. E aí, muitas vezes, o posicionamento de pilares e de lajes, eles passam por o tipo de laje que você vai utilizar. Então, antes de iniciar, antes de começar, uma das coisas que você tem que ter em mente, quais são as lajes possíveis que você utiliza naquela edificação. Você conhece todos os tipos de lajes, por exemplo? Você sabe quais têm disponíveis, quais são razoáveis de utilizar nessa edificação que você começou? Ó, pessoal, se a faculdade de engenharia contasse isso assim para a gente, é essa a ideia, da gente contar de uma forma leve e com responsabilidade, né? Você sabe, por exemplo, ó, vou fazer um sobrado. Vou fazer um sobrado, não é sempre, mas normalmente no Brasil a escolha é laje treliçada. Laje treliçada unidirecional, a treliçadinha que vocês conhecem. Mas por quê? Por que a laje treliçada num sobrado é o mais comum? E num edifício não, por exemplo? Por que no edifício normalmente a gente vai escolher uma laje, um edifício residencial de 10 andares, não é laje treliçada, normalmente, estou dizendo que nunca é, mas normalmente não é uma laje maciça. Vocês têm ideia disso? Por que no sobrado vamos conversar devagar, por partes, né? Por que normalmente a escolha mais usual em sobrado é uma laje treliçada? Por quê? Unidirecional, aquela com a trelicinha. O que vocês acham? Por causa da estabilidade, o Eduardo está perguntando. No caso do sobrado, Eduardo, é porque eu fiz 2 perguntas e confundi um pouquinho, tá? No caso do sobrado, por que no sobrado normalmente se escolhe uma laje unidirecional, treliçada? Por exemplo, o Carlos falou isso, é verdade. Na faculdade, muitas vezes sequer ensina laje treliçada, porque tem poucos livros que falam isso. Normalmente ensinam laje maciça. Custo menor. Mas custo menor por quê? Por causa do peso próprio menor que a treliçada? Não. Fernando, sabe por que o peso próprio não é menor? Porque ele é proporcionalmente menor, mas a treliçada normalmente é mais alta do que a maciça. Se era uma laje maciça de 9, vai dar uma treliçada de 12. Então, o peso final por metro cúbico é menor, mas no total não. Não é peso. Custo, mas por que custo? Economia. Mas por que, Mari, que a treliçada é mais econômica do que a maciça? Por que você acha que ela é mais econômica? Onde está a economia? Custo de formas, o Ricardo está comentando aqui. Beleza, primeiro ponto. Porque a treliçada, quando a forma, normalmente a gente utiliza uma forma maciça, né? A forma, ela usa-se menos forma e menos escoramento. Esse é o ponto focal. Tá? Facilidade de execução, eu não acho mais fácil, não poderia ser uma maciça com tela, por exemplo. Menor quantidade de concreto na laje? Não muito menor. Volume de concreto não é muito menor o volume de concreto, tá? Menor custo, economia, gosto muito do trabalho, obrigado, William. Pela distribuição de carga de cada uma tem? Isa, isso, a distribuição de carga da laje treliçada é pior do que a maciça, porque a treliçada é unidirecional e a maciça é bidirecional. A maciça é bem melhor do ponto de vista de distribuição. Mão de obra que está preparado para isso, ponto. Cultura. A André citou num ponto. As pessoas estão mais acostumadas a projetar laje treliçada, é verdade. Mas o ponto, vãos menores? Não necessariamente. Forma e escoramento, é esse o ponto. Forma e escoramento. O que acontece?
É muito menos formas. Se eu vou fazer 1 ou 2 pavimentos, eu tenho que comprar aqueles madeiritos gigantes para escorar e mais escoras, né, para fazer forma de uma laje maciça, para não sobrar de desperdício essa forma da treliçada menor. Então é mais barato porque usa-se menos formas e menos escoras. Então, mas por que no prédio não usa? Porque forma, você compra uma ou um conjunto de 2 no máximo e vai repetir no edifício 8, 10, 12 vezes. E aí, quando você reutiliza a mesma forma, dilui-se muito o custo dessa forma. Tá? E a laje maciça, conforme eu até comentei aqui com a Isa Guedes, a laje maciça, a distribuição de cargas é muito melhor. É muito melhor. Tentar pegar alguma coisa aqui, ó. Isso aqui. A distribuição de carga, o que é unidirecional? A distribuição de carga numa laje treliçada é só nesse sentido, nessa viga e nessa. Essa aqui fica de boa. Na maciça, não, ó. Forma as nossas charneiras. Vem um pouquinho para essa, um pouquinho para essa. E aí a estrutura tem uma melhor distribuição de cargas. Então, se eu pudesse escolher estruturalmente, a maciça seria a minha opção sempre. Mas eu preciso ter conexão com a realidade. Não adianta eu impor algo desse para a obra, o pessoal vai chamar de louco, né? Então, por essa questão de forma e de escoramento, se escolhe a laje treliçada, tá? E aí, imagina, por exemplo, tem que subir com essas treliças, 10 andares, peso, é uma laje pré-fabricada. Percebe que entender isso, o caminhamento de cargas, que numa treliçada a carga se distribui só em uma direção, na maciça em 2. Isso melhora, muda inclusive a sua concepção estrutural. Porque se é treliçada, eu tenho que ter vigas. A treliçada é uma boa pedida para vãos assim de no máximo 5, 6 metros. Vai. Dá para fazer mais? Dá. Estou falando uma boa pedida. Então a gente tenta fazer mais vãos, mais retângulos, né, de vãos da laje, pensando ali no nosso pórtico. O Erisvaldo perguntando, lajes em balanço, treliçada, pode instalar o chumbador, uma capa de 4 centímetros, é possível usar um chumbador? Possível mas eu não acho eficiente, tá, Erisvaldo? Tem que calcular esse balanço. Pelo pouco tempo que estou seguindo, estou aprendendo muito, que bom. Principalmente em residência. É isso, William. Residências até 2 pavimentos, às vezes faz até 3, 4, mas por uma questão cultural. Se a gente for pensar num 4 pavimentos, eu poderia fazer uma armação de uma laje maciça, ao invés dela ser 12, dá um exemplo. Por quê? O pré-dimensionamento de laje maciça é L sobre 40. Então, vou pegar um vão aqui, ó. Vou pegar um vãozinho vou colocar aqui, ó. Um vão de 4 metros, para ajudar na conta. L sobre 40 dá ali uma laje maciça de quanto? De 10 centímetros. Agora, se for treliçada, é L sobre 30, ou seja, 40 dividido por 30. Daria uma laje treliçada de 13,33, ou seja, uma de 16, porque de 12 já vai para 16. Percebe que mudou de uma laje de 10 centímetros de espessura para uma de 16? Mais alta, né? Então, eu poderia estar fazendo uma laje maciça de 10 centímetros de espessura, armada com uma malha, aquelas telas que a gente compra, tipo pop, é só calcular para te utilizar com aquela área de aço. O que eu quero dizer é que, às vezes, essa conexão de entender que essa laje importa na distribuição de vigas, que importa na posição dos pilares, que, consequentemente, vai mudar de maneira importante a sua fundação. Né? Porque fundação não é só carga vertical, fundação é momento. Tem até gente que pergunta, né? Não sei se esses dias perguntaram, Rangel, eu calculei aqui um pilar, um pórtico simples, 2 pilares, uma viga, com carga vertical só. Nem coloquei vento. E aí apareceu um momento nos pilares. De onde vieram esses momentos se não tem carga horizontal? Olha a falta de entendimento de que a viga deforma e puxa os pilares, por exemplo. Tá? Então, entender isso com clareza, a graduação não ensina. Mostrar isso lá no projeto, a graduação não ensina. E como que eu aprendo isso, então, é a grande pergunta que a gente tem aqui. Ó. O Gabriel está falando da laje tipo steel deck. Que todo mundo sabe que a laje tipo steel deck tem vários tipos de laje. Vou citar algumas aqui, tá? Então, a laje treliçada, que é uma laje tipo nervurada, certo?
Então, sempre que eu substituo parte da laje por algum enchimento, é uma laje nervurada. Boa noite, Comara, aqui com a gente. Então, eu tenho a laje treliçada, tem a laje painel treliçado, tem a laje maciça, concreto armado, tem a laje maciça protendida, tem a laje treliçada protendida. Tem a laje nervurada cubeta, que são aquelas cubetas, tanto armado quanto protendido também. Temos as lajes alveolares, que são pré-fabricadas e são maciças. Temos a laje tipo bubble deck, eu até fiz uma live, tá no meu canal do YouTube, quem estiver assistindo, aquelas bolhas, né, com o fabricante, a Bubble Deck Brasil, explicando como ela é, como funciona certinho. Percebe quanto tipo de laje tem? A laje tipo Steel Deck, que o Gabriel comentou aqui no YouTube, que é basicamente uma laje mista. Laje mista, onde eu tenho a folha, a forma de aço, né, tipo uma telha, com concreto em cima. É o aço e o concreto trabalhando junto. A laje tipo Steel Deck, por exemplo, é uma laje, lógico, um pouco mais cara, muito técnica, não disponível tão facilmente, mas que tem a vantagem de vencer vãos relativamente maiores e muitas vezes dispensando escoramento, com zero escoramento. Dependendo do projeto arquitetônico, a laje maciça é a única escolha. Perfeito, Isa. Principalmente se tiver balanço, né? Os balanços, laje de treliçada não é uma boa pedida. A Bobo participando de uma padaria top São Paulo, olha que legal. Então tem que entender se é possível uma ou outra, né? A escolha forçada de uma laje, ela pode matar o seu projeto. Ela pode matar o seu projeto. Assim como a escolha, posicionamento forçado de pilares em lugares, às vezes, onde nem precisava do pilar. O pilar nem sempre é um remédio doce. Alguma excentricidade ou desaprumo também pode levar a esses momentos na base do pilar. Tem várias cargas horizontais, né? Tem excentricidade, tem desaprumo. Por exemplo, uma viga, se eu tiver uma viga de transição, gera uma carga horizontal, posicionamento do poste, uma série de coisas, né? A laje pré-moldada em EPS e bidirecional. É possível, sim, fazer laje treliçada, seja em EPS, seja em lajota, cerâmica, uni e bidirecional, armando as nervuras nos dois sentidos, tá? Aí eu não sei financeiramente se é tão interessante assim, se é uma forçação ou não, depende de cada caso. O projeto chega em vãos enormes, aí não tem negociação com arquitetos. Pessoal, a estrutura não deve limitar a arquitetura, a estrutura tem que solucionar a arquitetura. É essa a nossa função, né? Mas tudo vem do conceito de entender quais cargas solicitam, de entender que o arranjo arquitetônico é o ponto inicial e que o tipo de laje já influencia no posicionamento de pilares e vigas e que daí eu preciso saber e determinar quais cargas eu tenho solicitando nessa laje, entender que às vezes eu tenho inclusive carga móvel, carga excepcional, enfim, esse comportamento todo. Eu preciso entender que as cargas, a laje ela pode ser uni ou bidirecional, ou seja, a carga não vai toda igual dependendo da laje, que essas vigas vão receber carregamento, vão gerar momento nos pilares e carga nos pilares, cortante, que os pilares vão cair na minha fundação e acabou. E aí a fundação tem que receber o peso, que é o que a gente quer. A melhor concepção, o melhor caminho é que essas cargas cheguem o mais rápido na fundação. Esse é um ponto-chave, tá? Então, esse é um caminho importante. Então, vários alunos nossos, a gente começa a fazer isso todo o tempo, entendendo o conceito, entendendo o pré-dimensionamento, entendendo o caminhamento de carregamento, para que você possa, dentro da realidade do projeto, dentro de quem está fazendo isso todos os dias, eu trabalho com projetos estruturais desde 2008, né? Diferentes situações, e estou aprendendo todo dia. Diferentes situações, a gente fala que só o tolo sabe de tudo, né? Então a gente está aprendendo todo dia. Eu não tenho vergonha nenhuma de aprender, mas também tenho o prazer de poder transferir com a maior didática possível aquilo que a gente desenvolveu com o período de experiência. Nos edifícios com salão no terraço, dificulta a concepção, Rangel? Salão no terraço. Área de lazer lá em cima, é isso, Eduardo? Edifícios altos? Sim, porque eu tenho um desequilíbrio de cargas, pode gerar torção. Laje plana protendida para grandes vãos com pouca interferência na arquitetura.
Vou citar da laje plana, tá? Nem era o foco da live, mas eu acho importante que vocês tivessem esse conteúdo. O que é laje plana? Primeiro, é uma laje sem viga. Eu só tenho laje e pilar, beleza? Tem muitas vantagens e tem desvantagens também. Ela ser protendida ou não, a diferença é que eu posso vencer mais vãos ou não, né? Se ela pode ser plana e armada, não protendida, por exemplo. Então, se eu precisar de vãos maiores. Qual que é a vantagem? Vamos começar pela vantagem. Pouca interferência com a arquitetura. Se eu não tenho viga, eu não preciso preocupar com a modulação das paredes da viga bater com a parede. Eu não tenho perda de pé direito, por exemplo. Eu tenho que no open space, né? Aqueles vãos muito grandes. Então, essa é uma das vantagens da laje plana, sem dúvida. Flexibilidade de ambiente, ok? Desvantagem do ponto de vista estrutural, falando, eu não tenho pórticos. Eu tenho que contar com o diafragma rígido dessa laje, e a proteção ajuda nisso. Mas eu não tenho pórtico de viga para distribuição. Ou seja, nenhuma laje protendida plana, uma laje plana, só sem vigas, alguém paga o pato para gerar estabilidade. Quem paga o pato? Os pilares. Então, normalmente, os pilares são maiores. Não tem almoço grátis. Se eu dispenso as minhas vigas na formação do pórtico, melhoro a arquitetura. Ok, se é isso, a arquitetura tem solução para isso. Tá? E a gente piora a estabilidade global e tem que compensar isso com pilares. Desvantagem da laje treliçada: distribuição de carregamentos e inércia. Duas desvantagens da laje treliçada para responder aqui o William Musso. Distribuição de carregamento, porque ela é unidirecional, tá? Numa única direção. Isso para edifícios mais altos faz diferença assim no dimensionamento e na distribuição de cargas. Segundo, inércia. O que é isso? Laje treliçada, por ela ter menor... Cara, boa parte da laje é um enchimento. Enchimento entra na conta de momento de inércia? Não, é enchimento, é vazio. Pode ser até um EPS, pode ser até uma lajota de vedação, não tem função estrutural. Então, eu tenho basicamente uma viga T em a cada 40, 43 centímetros. Então, o momento de inércia de uma laje treliçada é menor. Rangel, mas o que isso muda na minha vida? As deformações de lajes treliçadas são maiores. As flechas e abertura de fissura, tá? Então, as lajes treliçadas, normalmente, inclusive, ela tem que ser um pouco mais altas para compensar a questão de inércia, para vencer flecha. E não é incomum que se precise, inclusive, de contraflecha em laje treliçada. Melhor laje para se projetar em grandes vãos, protendida, grande vão protendido. Quando não usar de forma nenhuma a laje treliçada no sobrado residencial, quando o balanço da laje for grande, tá, o Mário? Acho que já diria que a partir de 60 centímetros já é difícil vencer com a laje treliçada. Mesmo que você consiga vencer com a viga, aí não é a laje que está em balanço, né? Como você determina o momento fletor sobre pilar na laje planas, picos de momento? Só modelando num pórtico. Só é a única forma que eu consigo, tá? E aí, por área de influência, a gente chega pela grelha, né? Dessas lajes planas. Então, terminando aqui as perguntas, qual que é o jeito certo de aprender a projetar? Primeiro, é o que vocês fizeram, uma boa graduação, e na graduação explore o máximo possível de seus professores e conteúdo teórico. Mas não deixe, se possível, já na fase de graduação, de fazer um curso prático de algum software, aliado à teoria. Ele não substitui a teoria nem a verificação manual, aliado. Até porque, cara, aí quando você começa a fazer aquelas contas da equação de equilíbrio, da equação de compatibilidade, e entender que aquilo realmente está acontecendo nesse pórtico aqui, nessa residência, num software, quando você enxerga isso, quando você começa a olhar para as casas na rua e ver, olha, aqui tem um momento negativo que gerou continuidade, quando você começa a enxergar isso, virou a sua chave. Então, faça um curso importante, não é um curso de clicar em botões, isso até uma criança sabe fazer, mas é um curso onde você conecte essas duas coisas, tá? A teoria, ou muitas vezes, né, isso eu procuro fazer no Master, quem é meu aluno no Master sabe disso,
não é um curso de software, eu não dou curso de software, eu dou um curso Master em Concreto Armado, a gente relembra de maneira aplicada a teoria. Porque às vezes a teoria foi passada de uma maneira que você não conseguiu conectar uma coisa com outra. O que é um estado limite? E aí, o que isso muda aqui, nessa casa, o jeito que eu estou fazendo? O que é uma ligação? O que é uma vinculação? O que é articulação? O que é plastificação? Ali, ó, como que eu articulo uma viga de... Como que existe uma viga biapoiada no concreto armado? Será que existe mesmo? Aí você começa a conectar, entender o que é uma grelha, entender o que é uma flecha, mas sempre assim, ó, nesse edifício, nessa residência, é isso aqui que você aprendeu lá, ou se você não aprendeu, eu vou te ensinar aqui agora, de uma maneira aplicada. Como num curso a gente consegue fazer isso do meu jeito, eu não tenho um curso, não é esse curso, por exemplo, o Master em Concreto Armado que eu estou falando, não é um curso que o MEC vem aqui e te dá uma atribuição que você fez. Não, porque justamente por eu não estar atrelado a essa obrigatoriedade, eu faço de um jeito que o meu único objetivo é com que você não vou te dar nenhuma atribuição a mais, mas o único objetivo é que você aprenda a fazer essa jossa direito, com muita responsabilidade e sempre com a teoria e a verificação manual ali na cola. Depois a atualização sempre, é isso aí. Atualizando, faz de novo, atualizando, por isso que a gente está sempre buscando isso, tá? Qual que é o jeito certo de aprender a projetar? Assim, com um mentor te ajudando, hoje me mandaram uma pergunta com essa agora no Insta, não sei se está aqui com a gente na live, que, poxa, eu vejo tanta coisa acontecendo de errado, por exemplo, a laje lá em Vila Velha, eu vejo tantos exemplos de desastres que eu fico com mais medo ainda de projetar. E aí, por que ela fica com mais medo de projetar? Aí a gente pensando, né? A Silvia aqui com a gente, ó. A gente imaginando isso. Porque não entendeu com clareza o porquê que a laje colapsou, que não, muito provavelmente não é um problema de dimensionamento, é um problema de detalhamento estrutural. E aí, quando bate essa dúvida, você está sozinho, não tem ninguém a quem recorrer, a quem perguntar, cara, aí você trava mesmo, né? Aí se trava. Se você não tem compromisso em entender aquilo com clareza, não tem ninguém para te ajudar. E aí esse processo, né, acontece dentro de uma comunidade, a comunidade master, aquela troca de ideias, reuniões. Essa semana mesmo teve reunião comigo de 1h30, 1h40, mais um de monitoria. Então o jeito certo de aprender aprenda a teoria com clareza, mas não deixe de aprender isso na prática, e aprender na prática hoje tem uma facilidade muito grande de aprender isso de maneira online, tá? E o jeito errado de aprender a projetar, qual que é o jeito errado? Muita gente faz isso, tá? E eu não estou falando que não é um demérito de quem faz isso. É que às vezes é a única opção que ele tem ou que ele enxergou, que alguém apresentou, né? Aqui, ó, o JP, os cursos Master são top. Estou no Master em Fundações do Vinícius, acompanho o Rangel. Se faz tanto errado, quando a gente tenta fazer certo, a gente pensa que tá errado. Isso é verdade. Vale totalmente o investimento. Uma boa noite. Ó, o jeito errado, então, quando se não tem outra opção, o cara formou, não entendeu isso que eu tô falando, que as escolhas passam por entender a vantagem, a desvantagem, as soluções, o caminho das cargas, compra um software, às vezes pirateia um software, né? Pega lá, baixa qualquer um que tiver, coloca pilares e viga do jeito que veio na cabeça dele, só preocupado de não ter um pilar no meio de uma porta, por exemplo, processa o software, se não der 0 erro grave, manda para a obra. Ou fica fazendo o que a gente chama de tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Deu erro grave. E no TQS, às vezes tem erros graves. Eu gosto muito do TQS, um dos motivos é esse. Dá erro grave de estabilidade. Cara, sabe que não souber estabilidade, não vai arrumar nunca isso. Ou vai passar 5 meses para tentar entender o que tinha que mudar para a estabilidade passar. Dá erro de flambagem, dá erro de biela, dá erro de impossível de mencionar, às vezes só fala assim e não diz o que, né? Então, tentativa e erro é o jeito errado de fazer, porque às vezes até acontece de não cair a casa, às vezes cai, né? Às vezes acontece de não cair, mas você entregou um projeto
muito ruim para o seu cliente. Um projeto não otimizado, um projeto caro, um projeto difícil de executar, um projeto mal detalhado, né? Tem gente que faz isso. Ó, a Silvia está perguntando, tem alguém que você não precisa falar que é você, mas tem alguém aqui que conhece alguém que projeta assim, no tentativa e erro, vai até conseguir, que baixou um software pirata e tentou fazer isso e manda isso para a obra? O Lúcio, eu pedi um arquivo com principais tipos de erro, será que sai? Diretamente não vai sair, Lúcio. Eu vou te explicar por quê. Porque, por exemplo, ó, vou dar um exemplo. Vou citar um erro. Erro de estabilidade. Aí, como que resolve a estabilidade? Vou dar uma resposta que eu te daria no arquivo, por exemplo. Você precisa enrijecer o seu pórtico. Te ajudou? Isso. Você precisa enrijecer o seu pórtico? Poxa, como que eu enrijeço o pórtico? Eu preciso ter um arranjo estrutural tal que... E aí a gente consegue mostrar isso em vídeos, explicando, justificando e fazendo exemplos. Dá para ser calculista sem pós-graduação, fazendo curso como o seu? Ou é de fato necessário? O que vocês acham? Eu até fiz uma live recente com a Mônica sobre isso. Primeira coisa, quando você se forma em engenharia civil, por exemplo, você já tem atribuição para ser um calculista, tá? Então, você pode fazer legalmente, fazer um projeto estrutural. Por que você faz uma pós, então? O objetivo de fazer uma pós em estruturas para quem já formou em engenharia civil, para que ele possa aprender aquilo que não aprendeu na graduação. Embora ele tenha atribuição, ele não está preparado para isso, tá? A pós-graduação é uma boa pedida? Mas às vezes a pós-graduação também é limitada por questões de MEC, enfim, e muitas delas são presenciais, e eu fiz, tá? Eu fiz pós-graduação, especialização, fiz mestrado e estou cursando disciplina do doutorado. Eu acho ela importante, mas eu não acho ela essencial para você ser um calculista. Eu acho que talvez em algum momento da sua carreira fazer um curso, por exemplo, no começo eu acho mais válido do que fazer direto após, porque você vai entender se você curte mesmo, numa pegada um pouco mais somente com a universidade não tenho segurança. Isso, eu acho que isso que a gente está falando. Qual pós você indicaria para estruturas? Eu fiz a pós na Unicamp, né? E gosto bastante. A Silvia está comentando aqui. Eu preferi fazer o massa devido à característica de mão na massa, o que a gente chama de hands-on, principalmente se você não fez um estágio bom. Tá? A gente está fazendo isso a todo tempo. Eu incentivo com que vocês façam sim pós, façam mestrado, estude o tempo inteiro, tá? Não estou desbonificando, eu estudo o máximo que você puder. A vantagem do curso, eu estou perguntando se é obrigatório, não é. A vantagem de um curso desse período é essa ideia que a Silvia falou, né? O Gohan aqui com a gente, ó, grande mestre. Eu aprendi o que é Gohan, cara. Ele me contou, né? Eu não sei se eu conto para vocês o que é Gohan. Você sabe o que é Gohan? E esse japa é fera, cara. É muito mais aprofundado que as horas da pós. Ele foi meu aluno da pós, tá? E então, olha o depoimento dele aqui com a gente. A gente consegue, porque lá na pós eu tinha 4, uma pós de estruturas, como tudo, eu tinha 4 sábados de concreto só. Cara, é muito pouco. No máximo a gente tem 120 horas de concreto, né? Quando vai ser mais uma turma do Master? Vai ser no dia 5 do mês que vem, tá? Vai ter a próxima turma. O curso é considerado só para formando? Formar, não. Eu igual comentei aqui na própria live, o Charley, por exemplo, André quer saber aqui, ó, o que é Gohan. Não sei se eu deixo curioso, conto só na próxima live. O que você acha de Gohan? E se já prefere pra caramba. Acho que uma pós enche muito linguiça. O Salatiel tá dando a opinião dele aqui, tá? Acho que uma pós, ele fez uma, enche muito linguiça. Eu não tenho compromisso em encher, ele tem compromisso em dar soluções, né? O curso é aconselhado, inclusive eu dei exemplo do Charlie que está no último ano. Tem alunos que entram no segundo, terceiro ano que dá uma visão melhor. É de responsabilidade de cálculo estrutural calcular a quantidade de concreto também ou não? É parte do projeto estrutural fornecer quantitativos da estrutura. Então, portanto, Isa, faz parte do escopo de um projeto estrutural, sim, dar o volume de concreto, o consumo de concreto previsto para todos os elementos, para todos os pavimentos, o volume de aço, de forma,
tá? Então faz parte sim do escopo. É isso aí. Pessoal, ó, a gente vai fechar aqui. Lembrando que a gente tem a Concreto Flix, que são 3 aulas, mão na massa. Quem nunca projetou, quem quer se atualizar, são 3 dias gratuitos que a gente vai aprender a parte teórica e vamos colocar a mão na massa utilizando o TQS, vamos fazer verificação, está no limite último de serviço, vocês vão ser capazes de fazer um sobrado comigo ali do início ao fim na Concreto Flix. Esse evento acontece no final do mês, tá? Vai ser nos dias 29 e 30, né? Isso, 29 e 30 e primeiro, quer dizer, terça, quarta e quinta, 29, 30 e primeiro desse mês. E aí, no dia 5, vocês têm a turma do Master disponível, que é um calculista com ênfase em alvenaria estrutural, a gente tem também. Tá bom? Mas esse tema, o Concreto Flix, como o nome desse quadro que a gente está agora, é Concreto em Foco. A gente vai discutir bastante concreto. Beleza? Valeu. Valeu, Vitor. Um abraço, bom descanso a todos.